E eu conheci um pastor da presbiteriana, que já está no céu, chamado Etinatan Bandeira. Ele não saía dali. E ele foi muito criticado pela igreja dele. Um velho desse não tem vergonha. Onde é que ele vive o dia todinho? Lá no passeio público. Não precisava dizer outra coisa. Quando dizia assim, no passeio público, já sabe que estava pegando as meninas. E o pastor Etinatan Bandeira sentado lá, dobrava a perninha e ficava lá com a mão no queixo. Era um ambiente não salutar? Sim. Agora, se você conversar com ele, ele diz para você, ele dizia para você quantas mulheres ele recuperou. O problema é como você está lá. Se você é sal da terra, como diz a palavra, você salga onde você estiver. É seu comportamento. Evangelho é luz. O pastor disse assim: olha, você foi para o futebol, para o Castelão, você vai para o inferno. Por que para o inferno? E o jogador que é crente vai para o inferno? Nunca a Bíblia proibiu a gente estar nos locais, ao contrário, ele disse: ide. Agora chegue lá e diga de quem você é servo, de quem você é filho, quem você adora, a quem você serve. Glorificado seja o Senhor para sempre. Se apresente como cidadão dos céus. Diz assim a palavra de Deus: chegando a hora, pôs-se Jesus junto à mesa, e ao redor da mesa com ele estavam os apóstolos. E Jesus disse: eu tenho desejado ardentemente comer com vocês esta Páscoa. A gente já sabe que o momento era momento da Páscoa, antes da minha paixão. Ou a gente aprende que ele estava desejando comer com os discípulos a Páscoa antes da morte dele. Pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Aí ele faz uma promessa, dizendo, como judeu, não iria participar daquela Páscoa porque ele ia morrer. Mas ele tinha esperança de um dia estar junto com a igreja, já que não podia estar junto com os discípulos, mas ele tinha esperança de estar junto com a igreja nos céus, numa grande Páscoa. Meu Deus, que coisa linda! Recebido o cálice e tendo dado graças, agora vem a parte mais importante desta cena. Ele institui na igreja a relação dele com a igreja, uma relação intimista, uma comunhão, dizendo assim: tomem, vou repartir entre vocês. Versículo 18: porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. 19: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu a cada um, dizendo, 2 pontos, que é que ele disse: isto representa o meu corpo, que daqui a pouco no Calvário vai ser dado por vocês. Ponto e vírgula. Aí ele diz outro tema, outro assunto. Qual é? Fazei isto em memória de mim. Versículo 20 diz assim: semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, é o novo contrato, é o novo pacto em meu sangue. A vida espiritual agora tem como emblema o sangue de Cristo, que foi derramado por nós. Obrigado, Senhor, fala conosco nesta noite, nos orientando e nos ensinando para a gente vir aprender, em nome de Jesus. Amém.
a importância da memória. Reviver o que produz salvação. Diga comigo, a Santa Ceia é reviver aquilo que produz salvação. Este não é um ato litúrgico qualquer, é de suma importância. Por que que ele foi deixado como emblema da relação Criador-criatura? Porque nós humanos, é inerente a nós o esquecer, porque nós somos finitos, nós somos temporais, e não temos capacidade de guardar tudo que a gente vê, que a gente ouve e que a gente aprende durante os nossos 80, 90 anos, guardar no nosso cérebro e lembrar constantemente. Porém, tudo está guardado em um departamento chamado inconsciente. Aqui e acolá a gente, por força das circunstâncias, abre este inconsciente e a gente se lembra de alguma coisa. Algumas coisas boas, algumas coisas más. As más a gente, não quero saber, não quero. A gente procura esquecer. Mas está guardado lá. Até mesmo as quedas que nós levamos quando estávamos deitados no berço, ainda recém-nascido, nós não vimos cair, mas ficou gravado na nossa mente. De vez em quando ele aparece aí em um sonho, aquele sonho a gente caindo no vazio, no abismo, né? Então nós temos essa memória. Mas como Deus, o grande engenheiro do ser humano, o grande criador, sabe que nós esquecemos, Ele deixou este símbolo, este insigne, esta marca, para a gente exercer ou exercitar, participar, para não esquecer que a minha salvação, a sua salvação teve um preço. Se a gente esquecer, a gente negligencia e abandona e não valoriza. A ordem dele foi: façam isto sempre, para lembrar do meu sacrifício. Entendamos uma coisa, guardamos o que é bom e o que é mal. Nada é descartado do que acontece com a gente, porém esquecido. E entenda uma coisa, que a exortação do mestre da vida parece que foi programada principalmente para esta sociedade que eu e você fazemos parte, chamada de líquida, que não valoriza nada, que perdeu o vínculo, o amor, o sentimento, a estrutura do edifício familiar e espiritual. Parece que esta palavra estava sendo guardada para os nossos dias, que desaprendemos o que é o amor e amar, o que é honrar e respeitar. Não sabemos mais o valor de uma mãe, nem de um pai, nem de um filho. Também não sabemos o valor da divindade, do transcendente, porque se perdemos o vínculo e o valor daquilo que está diante de nós, é óbvio que vamos perder daquilo que está distante de nós. E parece que essa palavra era profética, era uma exortação, Cristo dizendo para o nosso tempo. Veja o versículo 19 como é interessante, para lembrar que vocês já esqueceram que eu acabei de ler ele. Tomou o pão, apresentou o pão, diz aqui, é o símbolo do meu corpo, da minha carne que é dado por vós, chamado de alimento espiritual. Lembre que lá em João 6 ele diz: quem não comer a minha carne, nem beber o meu sangue, não tem parte com o meu sacrifício, com a salvação. Aí ele diz: está aqui o pão, para que não se manifestasse uma interpretação de uma coisa banal, ele orou.
ele abençoou, ele ungiu, ele consagrou. E após partir, mostrando ao mundo que assim como ele foi partido, cortado pelos pecadores, nós não esquecêssemos disso. Ele parte o pão e entrega para os discípulos saborearem, degustarem, se fortalecerem, matarem a sua fome, dizendo: não esqueçam, o ser humano natural ou carnal precisa ser espiritual, e para o ser humano cuidar da sua espiritualidade precisa comer o meu corpo. Ele não está dizendo que os cristãos são canibais, como dizem os sociólogos e os filósofos. Ele está usando de uma metáfora para falar que a espiritualidade, quando não é alimentada, ela gera inanição, morte. E nós precisamos alimentar a espiritualidade, e ele é o grande ícone da espiritualidade. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a água, ele é o pão. Olha o que ele está dizendo: eu sou a porta onde você entra e encontra proteção. Eu sou o caminho onde você busca caminhar a sua jornada. Eu sou a água para alimentar os 70% do teu corpo. Eu sou o pão para dizimar a tua fome e te dar energia. Ele ocupa os espaços das 4 bases necessárias do ser humano. É isso que ele está dizendo. Nós precisamos entender isto. Aí ele diz: agora vocês não podem esquecer disso, vocês não podem esquecer, vocês não podem esquecer. Vocês precisam fazer isto em memória. Arrasta, arranca de lá. Vocês sabem, por esquecermos deste protocolo, é que nós negligenciamos a fé. É por esquecermos deste processo salvífico, espiritual, magnífico, relevante, que nós nos perdemos na terra. O que é que Cristo está a dizer quando diz: lembrem-se, façam isso em memória? Ele está dizendo: se você negligenciar, você perderá o maior milagre espiritual que já foi dado ao mundo, a salvação. E a salvação é a necessidade de cada ser vivente. Mas pastor, pare com esta utopia. Onde estão os bilhões de pessoas que morreram sem Cristo? Assim como eles, nós também que vamos morrer em Cristo, vamos para o juízo final. Nós seremos julgados pela palavra que nos foi revelada, por termos aceito a Ele e por termos mudado de vida. Eles serão julgados pelo conhecimento que eles tiveram da natureza, dos céus. Ninguém está impune diante de Deus. Nós somos mais privilegiados, porque diz a Bíblia: bem-aventurados são aqueles que não me viram, não participaram comigo do meu ministério, mas creram. Eu e você não estávamos lá, mas nós cremos. Abrimos o coração, recebemos o Senhor, e agora somos corpo dele. Agora, nós precisamos estar com ele na nossa memória, assim como a gente está no nosso aqui e agora, na nossa consciência, as nossas necessidades básicas. Por exemplo, ninguém esquece de beber água, ninguém esquece de comer, almoçar, jantar, ninguém esquece de se vestir, ninguém sai na rua despido, ninguém esquece de dirigir o carro, andar de bicicleta. As necessidades básicas estão na nossa consciência do dia a dia, porque nós, ao acordarmos, iremos precisar exercitá-las. Elas estão ali, no aqui e agora.
Mas como a espiritualidade é um debate, é um embate, é uma guerra entre a luz e as trevas, há uma motivação, há um vetor maligno para tirar de nós a luz que clareia a nossa caminhada, nos esfriando, colocando na nossa alma que não é nada demais, tanto faz eu estar na igreja como no baile. Nos tornamos naturais, mesmo a gente tendo consciência da verdade. Mas ao perder este alimento, nós perdemos força, energia. A ausência de força e energia no corpo biológico, no corpo físico, nos deixa acamado, sem ação. A ausência do poder de Cristo, do sangue de Cristo, da vida de Cristo em nós, nos deixa indiferente com a espiritualidade. O meu corpo pede repouso, pede descanso. Meus pulmões estão inflamados, doloridos, mas eu amo esse negócio. Eu sou apaixonado pela espiritualidade. Eu não sei viver sem a Bíblia. Eu não sei viver sem cantar. Às vezes, irmãos aqui, pastor, não cante não, o senhor está arrebentado, vai estourar os pulmões, arrebentar a goela. Deixa eu me desgastar pelo Senhor. Ninguém perde nada em se desgastar por Ele, glorificado seja o Senhor para sempre. Entenda isto. Isso é uma paixão, isto é um chamado, isto é uma vocação. Você não se mata pelo filho, pela mulher, pelo marido? Você não se doa a uma pessoa que não é nada seu? Compreende? Isto é uma relação de confiança, de fidelidade, de respeito. Então, se negligenciarmos, perderemos o maior milagre espiritual desde que há mundo, a salvação. Segunda coisa, se esquecermos, nos esvaziaremos de algo especial que dá sentido à vida na terra, a alegria de ter os pecados perdoados. Porque não precisa você ser uma pessoa arbitrária, uma pessoa depois de grande perversa, para dizer que está em pecado. Só em você nascer, você já nasceu num pecado chamado pecado original, que foi a transgressão dos nossos pais no jardim. É uma mancha. Põe capítulo 2 de Jeremias, se eu não estou esquecido. Capítulo 2 de Jeremias, versículo 2 também. Vê se eu me lembro. Jeremias capítulo 2. Capítulo 1. Versículo 1. Vai, 2. O 3. O 4. Esqueci. Mas é um versículo que diz assim, olha, interessante. Ainda que te laves com salitre e passe sabão, tu não ficará purificado. É fantástico esse versículo. Falando de recursos e mecanismos humanos, dizendo que não é a religião que purifica o nosso pecado. Essa mancha, essa pecha, essa nódoa, só quem tira é o sacrifício de Cristo. Aí o profeta está dizendo, não são os recursos humanos. É 2:22, eu sabia que era no capítulo 2, até que o velhinho ainda está lembrando das coisas. Olha o que diz: pelo que ainda que te laves com salitre, salitre é a água salobra, é o terreno com sal que corrói todo o reboco da parede. Ainda que passe salitre no corpo, ou passe sabão, a mancha do teu pecado, diz Deus, estará diante de mim. Não é com recursos humanos, não é com recursos próprios. Agora põe aí 1 João 1,7, 1 João 1,7, para você entender o valor da salvação e do perdão dos pecados. 1 João 1,7 diz o seguinte: mas se a gente buscar andar na luz, em outras palavras, se esforçar para sair das trevas, ausência do conhecimento da espiritualidade, e andar na luz, como Cristo na luz está, a primeira coisa que vai acontecer é formar um corpo, temos comunhão uns com os outros, forma o corpo de Cristo, que é a igreja. E o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o que é que faz? Nos purifica de todo o pecado. Glorificado seja o Senhor para sempre. Entenda o sacrifício de Cristo. Nós não podemos esquecer deste sacrifício. Atente para uma verdade, um fato histórico.
Desde a experiência no cenáculo, na véspera do jardim do Getsemane, quando ele suou gota de sangue, e dali foi para o Gólgota, o ensinamento de Deus à terra foi que os homens nunca esquecessem de se lembrar do sacrifício de Cristo, sempre de uma forma cada vez mais sublime e agradecido. Quanto mais tempo passar você como evangélico, como cristão, você tem que engordar ainda mais essa sua fé. Você tem que produzir uma encrostra da espiritualidade em você. Não significa dizer que você vai ser anulado socialmente, não. Você tem a sua liberdade de fazer sua viagem, de ir para um aniversário, de ir a uma praia. O que muda são os comportamentos e a visão de mundo. Você não se mistura com as trevas. Você sabe diferenciar, discernir o que é das trevas e o que é da luz. É essa a diferença, não é? Tem alguns pastores dizendo, eu não concordo que crente vá para uma churrascaria. Irmão, crente, se for convidado, é para ir até no inferno e evangeliza o diabo. Crente é o sal da terra, tem que estar em todo canto. O problema não é como está, o problema não é proibir, o problema é como está. Não sei se vocês lembram, havia aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, um local chamado Passeio Público. Quem lembra? Antigo. Era o local onde as mulheres prostitutas iam fazer ponto ali, né? Chamava-se o Jardim de Rodar a Bolsa. E eu conheci um pastor da presbiteriana, que já está no céu, chamado Etinatan Bandeira. Ele não saía dali. E ele foi muito criticado pela igreja dele. Um velho desse não tem vergonha. Onde é que ele vive o dia todinho? Lá no passeio público. Não precisava dizer outra coisa. Quando dizia assim, no passeio público, já sabe que estava pegando as meninas. E o pastor Etinatan Bandeira sentado lá, dobrava a perninha e ficava lá com a mão no queixo. Era um ambiente não salutar? Sim. Agora, se você conversar com ele, ele diz para você, ele dizia para você quantas mulheres ele recuperou. O problema é como você está lá. Se você é sal da terra, como diz a palavra, você salga onde você estiver. É seu comportamento. Evangelho é luz. O pastor disse assim, olha, você foi para o futebol, para o Castelão, você vai para o inferno. Por que para o inferno? E o jogador que é crente vai para o inferno? Nunca a Bíblia proibiu a gente estar nos locais, ao contrário, ele disse, ide, agora chegue lá e diga de quem você é servo, de quem você é filho, quem você adora, a quem você serve. Glorificado seja o Senhor para sempre. Se apresente como cidadão dos céus. Quem vive alimentado por esse Cristo, onde chega, cria problema. Problema saudável. Essa aqui é a verdade, irmão. Sim ou não? Este alimentar da carne de Cristo é que nos faz seres diferentes. Então atente para essa verdade. Nós não podemos abrir mão nem abandonar este sacrifício dele. Para quê? Para não esquecermos que o sofrimento físico dele é que proporciona, por sua misericórdia, graça, a vitória sobre a morte daqueles que resolveram receber a vida dele em si. Não leve a mal, por gentileza. Nós não podemos mais pregar como pregávamos antigamente, temos que pedir sempre desculpa. Mas não me leve a mal, pelo amor de Deus. Crente só morre uma vez. Desculpa, mas quem não está em Cristo e quem não conhece Cristo, quem não tem o Evangelho, morre duas vezes. A física e a espiritual. A gente chora a perda dos nossos entes queridos, claro, é óbvio, é natural. Mas gente, nós temos segurança, confiança, esperança. Eles estão guardados no Senhor. Eu vou lá me encontrar com meu avô, me encontrar com meu irmão, que hoje está com 15 dias que foi sepultado. Que é isso?
É essa a diferença que nós precisamos experienciar e pôr em prática. Não aceite a Cristo para ter carro bom, nem mulher, nem homem bonitos. Não aceite a Cristo para ficar rico e ter uma grande empresa. Não, a gente tem empresa se a gente trabalhar e for competente para fazer. Aceite a Cristo para ser salvo. Aceite a Cristo para não morrer duas vezes. Aceite a Cristo para ser purificado dos seus pecados. Entenda isto. Adore a Ele, sirva a Ele, seja grato a Ele. Grato, seja grato, seja grato. Ele pagou uma conta espiritual que você não tinha condições de pagar. Entenda que o sofrimento espiritual de Cristo, bem como o derramamento do seu sangue inocente, pagou a dívida do que as Escrituras chamam de pecado original, que foi a transgressão de nossos pais. O apóstolo São Paulo fala, referindo-se a isso, em 1 Coríntios 6:20. Põe aí, 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprado. Lê comigo, lê apontando para o irmão que está ao teu lado, dizendo: você foi comprado por um preço. Glorifique a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Você foi comprado por um bom preço, preço altíssimo. O pagamento que você tem que dar a quem comprou você é glorificar. Glorificar onde? Usando o teu corpo. Teu corpo é o veículo da tua alma, do teu espírito. Não leve o seu corpo para onde a alma quer. Leve seu corpo para onde o espírito deseja. Glorificado seja o Senhor para sempre. Tenha força, tenha coragem. Você é templo e habitação do Espírito Santo. Nós precisamos ser gratos a Ele por isso. Ele pagou o que nós não tínhamos como pagar. Temos que ser gratos, gente. Essa questão que nós evangélicos do Brasil estamos tendo, de estar na igreja brigando. Que amor você tem à igreja? Que amor você tem ao evangelho? Você está na igreja, no evangelho, para receber alguma coisa referendado pelo pastor, e no dia que o pastor não puder dar, você vai embora? Você não conhece o Senhor. Você nem crente é. Você só está na igreja enquanto tudo está dando certo para você. Na hora que o pastor puxar suas orelhas, você já vai embora para outro canto. Você não conhece Deus, não. Você só está na igreja enquanto não é contrariado. Sua fé não foi provada, não. Sua fé não foi provada. O maior sabor que o cristão deva ter é saber que ele sofre perseguição por amor a Cristo. Pau pode quebrar. Quem não quiser gostar de mim, que não goste. Eu não sou servo seu. Não foi você que morreu por mim. Eu vou embora dessa igreja que eu detesto esse pastor, ou cara enjoado, ou cara besta. Problema teu, pega para tu. Você não paga meus impostos, você não morreu na cruz por mim, você não perdoa meus pecados, você não me purifica, você não me perdoa, você não me restaura. Vai para lá. Não saio da casa de Deus, não saio do reino de Deus, não deixe Jesus, não deixe o Espírito Santo, não deixe de louvar, não deixe de agradecer, não deixe de ser grato a Ele. Jamais. Nós precisamos crescer, irmãos. O preço que Ele pagou por nós foi intenso. Agora fica esse crente para cima e para baixo, parecido Lula. Lá vai o Lula, voltou o Lula. Lembra do Aero Lula? Não trabalhava para cima e para baixo? Assim é os crentes. Tão bom de já estarem maduros e entendidos para fazer a obra de Deus. Lembrar do sacrifício de Cristo é ser diferente, irmão. Trazer à memória o sacrifício de Cristo é ser uma outra pessoa. Põe aí Romanos 12:2. Romanos 12:2. Quando Paulo diz: glorifiquem, pois, a Deus no vosso corpo. Olha o que diz Romanos 12:2. Para provar, experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, nós precisamos sair desta... Olha para mim. Nós precisamos sair desse casulo, cortar essa película e voar para a liberdade.
Nós evangélicos brasileiros estamos semelhante a um casulo, apertado o ambiente, o espaço não tem. Deixe de ser lagarto. Não leve a mal, diga para quem irmão. É ruim mandar dizer, né? Mas diga para quem está do seu lado, deixe de ser lagarto. Seja uma borboleta e voe para a liberdade. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Estar com Cristo é estar acima de qualquer circunstância horizontal. Estar em Cristo, alimentado de Cristo, é estar com os ouvidos imunizados para não ouvir besteira. Estar em Cristo é outra postura, irmãos. Quem está em Cristo não se embaralha com nada desta vida. Entendam a verdade. Não esquecer do sacrifício de Cristo. Ou por isso que quando buscamos a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, nos faz lembrar que o sacrifício, o sofrimento do nosso mestre, antes e durante da morte, foi para nos redimir, nos perdoar. Eu tenho nada a ver se o irmão Jeto, o irmão Fernando, o irmão João Marcos não gostam de mim. Problema de vocês, cara. Eu fui redimido pelo Senhor. Ele morreu para fazer isto. Ora, que besteira. Quem é aqui que é mais santo do que o outro? Levanta a mão aí que é mais santo do que o outro. Ninguém é, cara. E quem ataca o outro é pior do que o atacado, porque está com o coração sujo, poluído. Valorizar o sacrifício, trazer à memória o sacrifício de Cristo, é entender que Ele nos redimiu. Põe aí Efésios 2:1. Efésios 2:1. Olha qual era o teu estado, o nosso estado. Ele nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos das nossas ações pecaminosas. Ele apostou em você, Ele apostou em nós. Para com isso. Para com isto. Você tem vida hoje. Ontem foi um dia especial aqui, não é? Foram 3 sessões, 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite. Mas foi fantástico. Eu desci, fui pregar para eles e perguntei. Olha, tinha gente ontem que vivia. A piscina foi aqui, ficou muito linda a piscina. E quando eu estava batizando um homem bem alto, uma pessoa chegou para mim e disse: ele era dos aviões do forró. Eu disse: agora ele vai ser da aeronave do céu. Falei com alguns homens: você, tráfico. Você, alcoólatra. A senhora, idólatra. Irmãos, pelo amor de Deus, a igreja está precisando abrir os olhos. O Senhor está agindo. Nenhum de vocês, nenhum de nós tínhamos valor para nada. Ele que apostou em você, cara. Ele quis te redimir, te perdoar, te comprar, te transformar, te perdoar. É Ele que quis. Você é dele. Valorize isto, seja grato. Lembre-se sempre deste processo. Segundo, lembrar é não esquecer. E lembrar dele, que está exposto à vontade dele, para fazer conosco, exatamente como ele fez para com seu pai, quando ele disse: seja feita a tua vontade. É que eu morra, eu vou morrer. Põe aí Lucas 1:38. O verdadeiro cristão que lembra o tempo todo de Cristo, não faz o que quer. Disse então Maria ao anjo: se eu fui a escolhida, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo saiu correndo com a mensagem para os servos e disse: ela aceita, pode introduzir o menino Jesus no ventre dela. Glorificado seja o Senhor. Este é o papel do verdadeiro cristão. O que é para mim fazer, pastor? O que é para mim realizar? Como é que é para mim me comportar? Eis aqui a serva ou servo do Senhor. É para viajar com o pastor, eis aqui. É para limpar o banheiro, eis aqui. É para limpar o chão, que ontem muito isso aqui ficou tudo alagado d'água. Eis-me aqui. Eis a serva do Senhor. Se Deus está chamando você para um trabalho dele, ele se responsabiliza com você, rapaz. Imagina, eu sou
Eu sou do grupo de risco, irmão. Na quarta-feira, quando eu já estava com os carros todos prontos para ir para Freixeirinha inaugurar a igreja, eu escuto Donizete Arruda de manhã e saiu a mensagem: Freixeirinha no Ceará é uma das cidades que está com um índice alarmante de Covid. Freixeirinha era a cidade que eu ia, e agora? Jesus tem misericórdia. Eu nem falei para ninguém, senão todo mundo ia desistir. E eu pensei, como é que eu vou chegar lá? Chamei o irmão Kleber, assim, bem particular. Arranja uns borrifador de álcool. O irmão Kleber levou e disse: arranja aí umas 40 máscaras. Eu disse: ó, quando eu chegar lá, eu sei que vai ser um chame assim em cima de mim. Você chega junto e fica aqui com o borrifador. Mas eu não vou deixar de fazer a obra de Deus. Irmãos, quando nós descemos do carro, chegamos na cidade, choveu de gente. Teve uma mulher que saiu correndo assim, igual Maria Madalena: meu Deus, eu não estou acreditando que eu estou vendo. E já veio e se agarrou do meu pescoço. Eu já coloquei as mãos para trás. Bora, Cléber. Tira a máscara, bota outra máscara. Mas eu lá vou deixar de fazer a obra que Deus me confiou por medo de nada, irmãos. Eu vou dizer o que eu disse sexta-feira: quando a gente está cheio de Deus, Deus é quem decide por nós. Está aí o que disse Maria: estou aqui, seja feita a tua vontade, estou aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: se eu tiver de morrer de Covid, não tem nenhuma medicina nessa terra que consiga me curar. E se for de Covid, e se for o dia, é Covid, é atropelamento, é um infarto, uma picada de cobra. Chegou o dia, meu filho. Precisamos ter cuidado, não tentar o Senhor. Precisamos fazer a nossa parte. Quando terminei o culto ali, foi um enxame de gente para tirar foto comigo, e eu fiquei impressionado ali. Eu, Kleber, Jesus, eu estou fazendo a minha parte. Quando entrei no carro, a garganta tapou, o povo começou a dormir, e eu fiquei dizendo: Jesus, o bicho me pegou. E Jesus, aí comecei a engolir saliva para ver se eu sentia o gosto da saliva. Eu disse: Jesus, para que eu fui dizer que eu estava à tua disposição? Porque como humano a gente morre de medo mesmo, né? Jesus, e agora? Mas graças a Deus houve uma parada no meio do caminho, na cidade de Itapajé. Nos esperava ali uns 50 irmãos para ouvir eu pregar ainda, acredita? Aí quando nós entramos para o terreiro lá do terreno da casa do pastor, tinha uma mesa maior do que essa, cheia de comida. Vocês acham que eu fiz o quê? Parti para cima da mesa. Já fui comendo o que tinha, senti o sabor, beleza. Não vou morrer do Covid. Fiz a obra de Deus, ganhei alma para Jesus, estou aqui pregando a palavra. Se exponha a fazer a vontade daquele que te chamou. Faça, não crie problemas, porque você está trabalhando para um Deus competente, um patrão maravilhoso que é Jesus. Aplaude ao Senhor, que é Jesus, o Senhor, o Filho de Deus. Entenda isso. Não lembrar é não esquecer de seus ensinamentos, suas curas, seus milagres, a libertação dos pecados. Lembrar é não esquecer que Ele mesmo padeceu dores, mas não foi derrotado. O que é uma motivação para nós, servos, enfrentarmos nossos reveses. Põe aí para terminar, 2 Coríntios 4, 8 e 9. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Para encerrar. Em tudo somos atribulados, mas cheio dele não seremos angustiados. Em tudo somos atribulados, mas cheio dele não seremos perplexos. Em tudo somos atribulados, mas cheio deles não seremos desesperados. Versículo 9. Em tudo somos atribulados, mas cheio dele não seremos perseguidos, nem desamparados, nem abatidos, nem destruídos.
Gente, isso é para quem crê, gente. Glorificado seja o Senhor. É para quem crê. Creia, se encha de Deus, que o mundo não irá lhe atingir. E para fechar este sacrifício que Ele fez por nós, e que nós precisamos nos lembrar, trazer a memória. Põe aí Isaías 53, 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5 para encerrar. Isaías 53, 4 e 5. Está aí, ó. Verdadeiramente Cristo tomou sobre si, diga, minhas enfermidades. Minhas enfermidades, diga, carregou minhas dores, foi aflito, ferido por minha causa. Versículo 5, bem forte, diga, ele foi ferido pela minha transgressão, bem forte, esmagado pela minha iniquidade. Eu tenho paz, porque ele foi castigado. Diga bem forte, e as minhas doenças foram curadas pelos seus ferimentos. Louvado seja o Senhor para sempre. É esta a verdade de Deus.